agradável estar aqui, conhecer a igreja Monte Sião, o saudoso Coine, alguém muito amado por nós, que tratou meu pai e minha mãe com um carinho excepcional, né? E ele diz aqui que ele é o protótipo e eu sou, então, a perfeição, né? O aperfeiçoamento dele. Para quem já assistiu aquele filme do Will Smith, Projeto Gemini, quem assistiu aqui? Já assistiram, né? Então, aquela versão mais nova e melhorada sou eu. Sou eu. Né? Mas, sem delongas, o Reginei sempre foi um referencial na minha vida, em todos os aspectos, acadêmico, como pessoa, a gentileza, a simpatia. E me alegro quando as pessoas dizem que eu pareço com ele. Então, ele sempre foi a minha referência de vida e de pessoa. Então, quando nós estamos em lugares distintos e as pessoas olham e dizem, você é o Reginei? Não, eu sou o Regis. Né? Mas me alegro em saber que sou parecido com ele. E que eu seja pelo menos aí a metade do que ele é e tem sido aí no seu ministério pastoral. Como foi dito aqui, estou com a minha esposa, Marcele, estou casado há 15 anos, mas nos conhecemos desde pequenos, criados na mesma igreja, no mesmo bairro, e conheci o ex-namorado dela, ela conhecia a minha ex-namorada, mas no encontro da eternidade, Deus planejou o nosso casamento. Então, nós estamos casados há 15 anos, somos pais de 2 filhos bonitos, né? Felipe, que desceu, Gustavo, com 11 anos, e Felipe com 3 anos de idade. É aquele que estava aqui que não falou o versículo, é porque ele só tem 3 aninhos, né? Mas nos alegramos em estar com vocês aqui nessa noite. E sem mais delongas, vamos ouvir aquilo que Deus tem para falar no nosso coração. Eu quero convidá-los para que vocês abram a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 até o verso 10 e faremos a leitura alternada do texto. Efésios 2, de 1 a 10. E faremos a leitura alternada. E convido a igreja para estar de pé, para que juntos nós façamos a leitura da palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras para que ninguém se glorie. Novamente, eu gostaria que você lesse comigo o verso 8, vamos lá? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Você poderá se sentar, vamos orar mais uma vez. Pai eterno, nós queremos ouvir a sua voz, a tua palavra proclamada com autoridade, intrepidez, ousadia, e que nós sejamos edificados por essa mensagem. A palavra do Senhor foi aberta desde o início deste culto, e o culto ele deve estar recheado pela palavra. Nós oramos a palavra, nós cantamos a palavra, e nós queremos agora, através da mensagem, que eu seja essa instrumentalidade para abençoar o teu povo nessa noite, e que fale com ousadia, intrepidez.
o teu Santo Espírito que habita em nós e use com poder e com graça. É a oração que nós fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Queridos, antes de nós adentrarmos no tema que nós iremos abordar nessa noite, sola fide, somente a fé, é necessário que nós construamos, através de outras teologias, para que nós entendamos melhor. Quando nós queremos construir uma casa, nós primeiramente fazemos o alicerce. E para que nós entendamos a ideia que nós somos salvos somente pela fé, é necessário que nós entendamos outros aspectos da nossa teologia também. Certamente você já ouviu aqui, talvez desse mês de outubro, somente a graça. Você ouvirá através de mim somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo e glória somente a Deus. Mas também existem outros fundamentos da nossa teologia. 4 pilares que sustentam a teologia reformada. Primeiro, entendemos que Deus criou tudo perfeito. A criação, lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. A perfeição da criação e o pacto que Deus fez com os nossos representantes, Adão e Eva. E esse pacto é chamado pacto de obras, que Deus ele exigia dos nossos representantes obediência plena, total. Mas sabemos que os nossos representantes eles foram reprovados. E por isso, nós cremos no segundo pilar, que é a redenção. O projeto da redenção, nesse problema que foi criado pelos nossos representantes, que nós trazemos em nosso DNA espiritual, só pode ser resolvido pelo próprio Deus. A ira de Deus só pode ser satisfeita através dele mesmo. Nenhum ser humano seria capaz, da sua plena humanidade, conseguir consertar aquilo que aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. E por isso nós temos um terceiro pilar, além da queda, além da criação, a queda, a redenção e a consumação dos séculos. Mas nós vamos ter apenas a ideia da queda e da redenção nessa noite. Primeiro nós entendemos que Paulo ele vai usar algumas palavras para definir a nossa condição como seres humanos, caídos. Ele vai dizer que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo afirma que os nossos delitos e pecados, essas palavras, elas devem enfatizar a nossa plena e falta de vida espiritual e incapacidade do homem de salvar a si mesmo. Ele vai dizer que nós somos escravos do pecado, andamos segundo os desejos da nossa carne. Ele vai dizer que nós somos filhos da desobediência, e ele evidencia a nossa natureza pecaminosa, rebelde contra Deus. Mas também Romanos 3, 9 a 12, ele vai dizer que não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos estão debaixo do pecado. Mas também Paulo vai também dizer em Gálatas 3, 22, dizer que a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para mostrar que todos estão sob o domínio do pecado, e que ninguém pode se tornar justo diante de Deus através da obediência da lei. 1 Coríntios também, 2,14, Paulo vai dizer que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Queridos, sabendo de tudo isso que nós trazemos aqui, esses adjetivos da realidade humana, nós podemos fazer algumas perguntas. A salvação é uma conquista das obras? A resposta é clara e objetiva: não. A salvação é resultado da parceria entre fé e obra, sinergismo? A resposta também é objetiva: não. A salvação é somente pela fé, independente das obras, monergismo, ou seja, do começo ao fim. É Deus que atua na vida do homem no processo de salvação. A resposta é sim. E sobre esse fundamento, Calvino declarou que isso é a coluna mestra da religião cristã.
Herman Bavinck vai dizer que este é o artigo do credo, junto com o qual a igreja permanece de pé ou cai. F.F. Bruce vai dizer que é a pedra de cobertura da estrutura maciça dos ensinamentos de Paulo. Queridos, quando nós entendemos o que Paulo escreveu aos Efésios, que é a capital da Ásia Menor, metrópole aí talvez um pouco maior do que Botucatu. Botucatu tem 140 mil habitantes. Éfeso tinha 300 mil habitantes. Talvez o dobro, não é? E ele destina essa carta com o propósito de falar sobre o mistério da igreja, mas também da nossa união mística com Cristo. Ela é cristocêntrica do começo ao fim. Os 3 primeiros capítulos que Paulo trata em Éfeso, trata de doutrinas bases. E os 3 capítulos finais da carta que ele escreve à igreja de Éfeso é a aplicação dessa doutrina. E Paulo nos ensina nessa carta que, visto que Deus, através de Cristo, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele vai dizer que todo agente ativo no processo de salvação é Deus, manifesto na Trindade. O Deus Pai planejou a Missio Dei, o nosso resgate. Cristo, ele executou o processo da salvação. E o Espírito Santo de Deus aplica em nossos corações, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E por isso, no primeiro capítulo de Efésios, Paulo vai dizer que Deus, ele nos escolheu, está lá no verso 3 do capítulo 1, vai dizer que Deus nos predestinou, está lá no verso 4 do capítulo 1, vai dizer que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, está lá no verso 5 do capítulo 1. Já no capítulo 2, ele vai mostrar a nossa condição, a nossa inclinação após a queda, lá em Gênesis 3. Ele vai dizer que nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, que nós éramos filhos da ira, e baseados tão somente no seu amor, ele nos deu vida eterna. A reconciliação, ela acontece somente mediante a obra de Cristo Jesus. E por isso, queridos, nessa noite nós queremos compartilhar com a igreja. Por que nós declaramos que nós somos salvos pela fé? Por que a nossa teologia, ela baseia-se dizendo que somente a fé pode nos proporcionar a salvação? Primeiramente, nós temos que entender a inabilidade. E a palavra inabilidade tem a ver com não possuir competência, a nossa incapacidade ou impedimento de alcançarmos a salvação por nós mesmos. E por isso, por que nós declaramos que nós somos salvos pela fé? Eu quero que você leia o capítulo 2, verso 1 ao verso 3 novamente, para nós defendermos a primeira premissa que nós faremos nessa noite. Diz assim o texto: ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, eu quero que você leia comigo, filhos, como também os demais. Por que nós declaramos que nós somos salvos somente pela fé? Primeiro, queridos, porque nós depositamos a nossa fé na justiça de Cristo. Nós depositamos a nossa fé na justiça de Cristo. O texto vai dizer para nós sobre a nossa condição humana sem Cristo. Os 3 primeiros versos. Paulo vai começar descrevendo a nossa condição espiritual antes de nós conhecermos a Cristo.
Primeiro, ele vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E essa declaração, ela tem a ver com a nossa condição humana. Lembramos de Gênesis 3, a queda dos nossos representantes, Adão e Eva. Deus havia dito para os nossos representantes que eles poderiam comer livremente de tudo aquilo que Deus havia criado para eles gozarem e usufruírem. Porém, contudo, a árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, estava a eles proibido, e por isso havia um pacto de obras entre Deus e a sua criação, Adão e Eva. E naquele momento, quando a Eva, na conversa com a serpente, ela é enganada, e ela come daquele fruto. E ali ela dá ao seu cônjuge Adão. E ali toda a raça humana foi condenada. E diz o texto em Gênesis 2, que a consequência da desobediência seria a morte física, mas também a morte espiritual. E por isso Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por isso Paulo vai dizer e usar a palavra necros, morto, cadáver. A nossa condição como seres humanos após Gênesis 3 é de morte espiritual. Isso não quer dizer que o homem caído ele pode ter capacidade de externar atos de bondade, de ter vida moral aprovada e ser civilmente decente. Mas que esses atos, eles não glorificam o nome de Deus. Esse é o problema. O ser humano caído, todos os seus atos, por mais que sejam atos bondosos, eles não glorificam o nome de Deus. Ele faz por si mesmo. E por isso, ele vai dizer que nossa condição de mortos em delitos e pecados, nós vivemos segundo os padrões deste mundo e sobre o domínio de Satanás. Ele vai dizer que nós éramos escravos do pecado, incapazes de nos salvar por os nossos próprios esforços. Eu costumo brincar lá na 8ª Igreja Presbiteriana para exemplificar a nossa condição humana. Certamente aqui existem muitos corintianos, né? Muitos corintianos. Mas se porventura você morrer hoje e alguém decidir colocar uma camisa do Palmeiras em você e enterrá-lo com a camisa do Palmeiras, você tem escolha? Não. Por quê? Morto não tem vontade. Morto não tem desejo. Morto não tem direito. E por isso nós declaramos que a nossa fé, ela se baseia na justiça de Cristo. Somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus, por causa da nossa condição humana. Mortos nos nossos delitos e pecados, nós andamos segundo o curso padrão deste mundo, nós somos ou éramos escravos do pecado, mas também de Satanás. E por isso nós declaramos, queridos, que a salvação é uma ação de Deus, do começo ao fim. A missão é a missão de Deus. E o texto aqui vai dizer, no verso 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A palavra pecado é a palavra amartia, quer dizer errar o alvo. Para você entender um pouco sobre a nossa condição, se você ler o Catecismo, a pergunta 82, faz a seguinte indagação: será alguém capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? A resposta é clara e objetiva. Nenhum mero homem, desde a queda de Adão, é capaz nessa vida de aguardar
perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os quebranta por pensamentos, palavras e obras. Então, a pergunta 82 do nosso catecismo, ela vai dizer de forma enfática a nossa incapacidade, inabilidade de nós obedecermos perfeitamente à vontade de Deus. Você não sabe, a lei de Moisés existem 613 mandamentos. A gente pensa somente nos 10, no decálogo. Mas, na verdade, são 613. Será que nós conseguimos cumprir cabalmente cada um deles? Claro que não. Porque a nossa liberdade para fazer o bem, que glorifica Deus, ficou lá no Jardim do Éden. Que nós chamamos de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nós não temos mais, nós perdemos, porque nos tornamos escravos do pecado. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa é a nossa condição. Então, a cadáver não tem vontade. Estamos destituídos de vida, de vontade, estamos como seres inanimados, espiritualmente mortos, destituídos de vida. Para quem conhece um pouco do direito, nosso direito civil vai dizer o seguinte: a personalidade se dá com o nascimento com vida, acompanhado o indivíduo durante toda a sua vida, e termina com o fim da existência da pessoa natural, ou seja, com a morte. Verificada a morte de uma pessoa, desaparecem como regra os direitos, as obrigações de natureza personalíssima. Ele não tem mais vontade, direitos e obrigações. O nosso direito declara isso, que morto não tem vontade, não tem obrigações e não tem direito. E a Bíblia vai dizer de forma enfática que o ser humano sem Cristo, ele não tem vontade, ele não tem possibilidade de aproximar-se de Deus pelas suas próprias obras ou capacidade humana. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15. Você lerá esse verso comigo, vamos lá, todos juntos? Porém, inimizade entre ti, entre a tua descendência e os teus descendentes. Este ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Após a queda, queridos, somente Deus, ele poderia consertar esse problema da relação entre criatura e Criador. E lá em Gênesis 3, que nós chamamos de proto-evangelho, o próprio Deus já estabeleceu, já decretou a resolução do problema. Não seria o homem, mas alguém que viria da descendência da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. E esse texto está apontando para Jesus. Somente Cristo. Por isso que nós falamos que para entendermos a ideia, o pilar somente pela fé, é necessário que nós entendamos outros pilares da nossa teologia também. E por isso, queridos, o nosso estado anterior, como escravos do pecado, os desejos desenfreados para o mal, mas também para servir Satanás, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. O pecado para essa realidade é normal. Quando nós pensamos na agenda progressista, aborto, droga, ideologia de gênero, casamento fora dos padrões bíblicos, para quem não está em Cristo, é normal andar segundo os padrões deste mundo, que agora atura os filhos da desobediência. Nós andamos segundo as inclinações da nossa carne e pensamentos, ações e intenções contaminadas pelo pecado. Por isso, queridos, que a salvação não pode ser pelas obras. Pois assim, se fosse,
o homem precisaria ser perfeito. Perfeito. E por isso eu quero que você abra também a sua Bíblia mais uma vez, lá em Lucas 10. Lucas 10, 25 a 28. Uma história que certamente todos nós conhecemos. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Faze isso e viverás. Ele achou que estava abafando. Quando lhe é perguntado o que está escrito na lei, como lês e como você interpreta, ele resume nos 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E disse Jesus então: faz isso e viverás. Nenhum de nós consegue. Nenhum de nós consegue. Por isso que nós depositamos a nossa fé na justiça de Cristo. Por causa da nossa inabilidade, incapacidade. Como nós falamos no Antigo Testamento, são 613 mandamentos, também conhecidos como mitzvot. E esses mandamentos incluem as leis morais, cerimoniais e civis, que foram dadas a Israel, ao povo de Deus, através de Moisés e os profetas. E estes mandamentos abrangem uma ampla gama de áreas da nossa vida, incluindo adoração, justiça social, relações familiares, ética comercial, práticas alimentares e muito mais. E é importante ressaltar que esses mandamentos foram dados especificamente ao povo de Israel como parte da sua aliança com Deus e serviam como guia para a sua vida religiosa e civil. Mas se pensarmos na execução, nenhum de nós conseguiria realizá-los. E por isso nós depositamos a nossa fé na justiça de Cristo. Lembramos de Romanos 5. Por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. E segundo Adão, nós alcançamos vida. Esse segundo Adão, ele cumpriu aquilo que o primeiro Adão não conseguiu fazer, o pacto de obras. Jesus foi obediente até o fim. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacerdote perfeito. Ele foi o sumo sacerdote perfeito. E por isso agradou a Deus moê-lo. Por isso ele satisfez a ira de Deus. Quando ele estava na cruz, e ali satisfazendo aquilo que Deus requereria para que a ira dele fosse aplacada, a ira total de Deus foi derramada sobre Jesus. E quem deveria estar naquela cruz deveria ser eu e você. Mas ele foi o nosso substituto perfeito. Nenhum outro ser humano poderia estar, nem anjo, nem qualquer outra criatura poderia estar ali para satisfazer a ira de Deus. Somente Jesus. Queridos, a Bíblia vai dizer para nós que não há um justo sequer, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. A Escritura também vai dizer, Tiago 2:10, que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você se torna culpado de toda a lei. E nesse estado de inabilidade, incapacidade, o texto vai dizer: Ele vos deu vida. Entendendo toda essa realidade humana, a ação vem do alto. Ele vos deu vida. Somos salvos não pela obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Deus fez por nós. Deus entregou o seu Filho,
Ele morreu pelos nossos pecados. Sua morte substitutiva satisfez as demandas da lei e cumpriu os reclamos da justiça divina. Portanto, a base meritória da nossa salvação é o sacrifício de Cristo em nosso favor. Ele vos deu vida. Tem uma frase que eu gosto muito do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: a fé é a mão de um mendigo a receber o presente do rei. A fé é a mão de um mendigo a receber o presente do rei. Não há glória, não há mérito em nós. A glória e há mérito na justiça de Cristo. Logo, pelas obras da lei, é impossível que o homem pecador seja salvo. De igual modo, a ideia de que o homem é salvo pela fé associada às obras é um contrassenso para nós. A salvação não é uma realização do homem, nem mesmo um esforço conjunto de Deus e o homem. O sinergismo, ou seja, a ideia de que o homem pode cooperar com Deus em sua salvação, está em total desacordo com os ensinos das Escrituras. O apóstolo Paulo é enfático: o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 3, verso 28. E por isso, no verso 8 de Efésios 2, um texto que nós sabemos de cor, todo presbiteriano sabe de cor. E pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. O que consiste a nossa incapacidade. Do ponto de vista pelagiano, para aqueles que gostam de estudar teologia, Pelágio vai dizer que o homem não tem inabilidade, mas tem plena habilidade para fazer tudo o que Deus requer. Não há necessidade de regeneração ou de graça divina na santificação ou crescimento espiritual. Do ponto de vista semi-pelagiano, vai dizer que o homem foi enfraquecido pela queda, mas nem toda a habilidade foi perdida. Ele necessita da graça divina para ajudar seus esforços pessoais. Já do ponto agostiniano e calvinista, vai dizer que o homem ficou totalmente desabilitado pela queda e assim depende completamente do Espírito de Deus para o início e o desenvolvimento da vida espiritual. O primeiro ponto de vista de Pelágio vai dizer que o homem é bom. O semi-pelagianismo vai dizer que o homem ele está doente. Mas o terceiro ponto de vista, que é agostiniano e calvinista, vai dizer que o homem está morto. O homem não é bom, ele não está doente. O homem sem Cristo está nécros, morto. Mas podemos dizer, queridos, que ainda, além de entendermos que a nossa fé ela está baseada na justiça de Cristo, podemos dizer também que, diante da nossa inabilidade, a nossa incompetência, incapacidade de alcançarmos a salvação por nós mesmos, nós podemos dizer que nós depositamos a nossa fé também na obra de Cristo. Não apenas na justiça de Cristo, mas também na obra de Cristo. Vamos ler mais uma vez Efésios 2, a partir do verso 4. O texto vai nos dizer o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade, para conosco em
Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Queridos, lembrando do nosso estado anterior, as palavras usadas pelo apóstolo Paulo no texto é morto, escravo do pecado, mas também de Satanás. E diante dessa realidade, sem o homem poder realizar qualquer feito para que a sua comunhão com Deus fosse restaurada, alguém deveria fazê-lo. E quem fez foi Cristo, através da sua obra na cruz. E por isso o texto vai nos dizer, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando vós mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E se você perceber no texto, no seu desenrolar, toda a ênfase que Paulo vai dar é em Cristo. Se você começar a ler do primeiro capítulo até o final, toda a ênfase que Paulo vai dar no seu texto é na obra de Cristo para a nossa salvação. Por isso ele vai dizer, Ele nos deu vida. Por isso ele vai dizer, Ele nos salvou porque pela graça sois salvos. Ele vai dizer que Ele nos deu a fé, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Paulo vai dizer que Ele nos ressuscitou, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A salvação não nos é dada pela fé na igreja, mas pela fé em Cristo e em sua obra. Vai dizer que Ele fez, não foi você. Não é porque você é bom, não é porque você tem títulos, não é porque você tem conhecimento. Quanto ao conhecimento, Paulo vai dizer que tudo isso ele considera como refúgio. Paulo, com todo o seu conhecimento antes da sua conversão no caminho de Damasco, ele perseguia a igreja. Ele achava que estava fazendo certo, mas fazia o errado. Até Cristo encontrá-lo. Paulo não buscava Cristo, ele queria matar aqueles que se identificavam com Cristo. Mas Cristo que encontrou Paulo, e através da obra de Cristo, Paulo foi salvo. A fé salvadora, queridos, é uma confiança exclusiva na pessoa e na obra de Cristo. E devemos então lembrar que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E agora, dia 31 de outubro, nós estamos celebrando o quê? A Reforma Protestante. E devemos nos lembrar o que acontecia há séculos atrás, quando Lutero levantou a bandeira das 95 teses. Uma vida imoral do clero, desrespeito aos votos de pobreza e castidade, uma profunda carência espiritual, clero despreparado, comércio da fé, a venda de indulgências, ou seja, o perdão de Deus pode ser comprado, venda de relíquias, amuletos, pedaços da cruz, a simonia, ou seja, a venda de cargos eclesiásticos. E tudo isso o homem achava que poderia aproximar-se de Deus através dos seus méritos ou comprando a salvação. Até que Lutero, dentro do Romano, ele compreende que o justo viverá pela fé. Não é obra. A gente não compra a salvação. Para quem gosta de história, havia um monge chamado Johann Tetzel, que ele era um vendedor de indulgências. Ele dizia o seguinte: a cada tilindar que cai nos cofres da igreja, uma alma é livre do purgatório.
achando que podemos comprar salvação, achando que a salvação é mérito humano. Não, queridos. Nós entendemos que a Bíblia, ela vai dizer que a condição humana, ela é depravada. O profeta Isaías vai dizer que as nossas obras não passam de trapo de imundícia. Se você não sabe o que é um trapo de imundícia, lá no Antigo Testamento havia, como existem hoje, o período menstrual das mulheres, e as mulheres ficavam reclusas nesse período. E não tinha, como nós temos hoje aí, outros instrumentos que, diante do ciclo menstrual, ali sempre livre, outros marcas que nós conhecemos, usavam-se o pano. E esse pano que era usado no ciclo menstrual, ele era descartado depois, não precisava ser usado para nada, não podia ser usado. E quando o profeta ele usa a terminologia dizendo que as nossas obras são trapo de imundícia, está dizendo que as nossas obras representam esse trapo que era descartado pelas mulheres após o seu ciclo menstrual. Pesado. Pesado. Está dizendo que as nossas obras não são nada diante de Deus. E por isso nós olhamos que a nossa salvação ela está baseada na justiça de Cristo, mas na obra de Cristo. E podemos ainda, queridos, dizer que podemos entender que somos salvos pela fé, porque depositamos a nossa fé na imensurável graça que é derramada sobre as nossas vidas, através da justiça e da obra de Cristo. Quando lemos o verso 8, 9 e 10 de Efésios 2, o texto declara: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E até mesmo essa fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nem a fé nós produzimos. Não de obras para que ninguém se glorie, que bata no peito e diga: eu sou bom, eu sou a mulher, eu mereço. Você não merece nada. Você não é nada diante de Deus. Nós não somos nada diante do Senhor. E por isso o texto nos diz que não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A palavra fé, no grego aqui, pistis, é a convicção de que Deus existe e é o Criador e governante de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna através de Cristo. A palavra pequena com um significado tão grande. Para que recebêssemos a graça, que é a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua influência sobre as almas, as converte a Cristo. A palavra caris. Fé e graça. Tudo vem de Deus. Salvação eterna. Tudo vem de Deus. Devemos, queridos, praticar boas obras, sim. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. É diferente. Praticamos as boas obras não para que nós sejamos salvos, mas porque somos salvos. Creio que existem pessoas aqui de diversas áreas da sociedade. Nós somos chamados para praticar boas obras onde nós estamos. Mas não somos chamados para sermos salvos por aquilo que nós fazemos. É efeito as obras, não é causa da nossa salvação. A fé e as obras não estão em oposição, queridos. Elas se complementam. A fé é a causa da salvação e as obras são a sua consequência.
Somos salvos somente pela fé, independente das obras, mas a fé que salva nunca vem só. Não somos salvos por causa das obras, somos salvos para as boas obras. Somos justificados pela fé, mas provamos essa justificação pelas obras. Por isso, Tiago 2,17 vai nos dizer, por isso a fé, se não tiver obras por si só, está morta. A verdadeira fé em Cristo é provada aos olhos dos homens pela prática das boas obras. E por isso nós depositamos a nossa fé na imensurável graça que é derramada sobre nossas vidas, mediante a justiça de Cristo que é imputada a nós, mas também mediante a sua obra vicária na cruz. E para concluirmos, queridos, diante da nossa inabilidade, ou seja, nós não possuímos habilidade, competência, a nossa incapacidade, ou seja, temos impedimento para alcançarmos a salvação por nós mesmos. E por isso nós depositamos a nossa fé na justiça de Cristo, por isso nós depositamos a nossa fé na obra de Cristo, por isso nós depositamos a nossa fé na suprema riqueza, ou na imensurável graça, que é derramada sobre as nossas vidas. Para quê? Quais são os efeitos de entendermos essa realidade? Primeiro, andarmos em novidade de vida. A justiça de Cristo é aplicada em nós, e a sua obra, e a sua graça, para que cada um de nós ande em novidade de vida. Está no verso 17 do capítulo 2. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Vivemos para Cristo. Andar em novidade de vida, diante da nossa união mística com Cristo, não podemos ter o mesmo comportamento da nossa vida pregressa. Tudo mudou e tudo se fez novo. A outra aplicação daquilo que nós conhecemos é entendermos que nós estamos conectados a Deus através de Cristo. O verso 18, capítulo 2, vai nos dizer, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Ou seja, a nossa incapacidade humana decaída nos impossibilita de aproximarmos de Deus, a não ser que Cristo aplique a sua obra em nossa vida. E por isso, o verso 19 do capítulo 2 vai dizer, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram em dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Nós somos chamados, queridos, a andar em santidade diante do Senhor. Se você lembrar o capítulo 1, Paulo vai nos dizer, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele está dizendo que nós recebemos tudo isso. Ele fala que nós somos eleitos, predestinados, justificados, santificados. Por isso, quem faz é Deus. Por isso, nós depositamos a nossa fé nele somente. O nosso conhecimento não pode nos proporcionar a nossa restauração de comunhão com o nosso Criador. Um dos meus títulos, a minha bondade, o meu caráter, nada disso. Somente Cristo. Nós entendemos os pilares da reforma protestante. Somente a graça, somente a fé
somente Cristo, somente as Escrituras, e glórias somente a Deus. Paulo, em Romanos, ele faz uma declaração que é uma canção. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são, inescrutáveis, quem conheceu a mente do nosso Senhor. Ele explode numa canção de adoração diante do entendimento dos capítulos anteriores, daquilo que Cristo fez por nós. Ele entende que não há mérito nenhum em nossa salvação, de nossa parte, mas todo mérito é somente de Cristo. Queridos, eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento. Nós estaremos orando. Salvação, do começo ao fim, ele é monergista. É Deus quem atua, que executa, que aplica em nossa vida. Religião não salva ninguém. O que salva é Jesus. Pai, nós estamos diante da sua presença nessa noite. Somos gratos pelo privilégio de poder falar com o Senhor, ouvir a sua voz. Entendermos das grandezas insondáveis da nossa teologia, mas também daquilo que o Senhor fala aos nossos corações, daquilo que está escrito, revelado através da sua palavra. Que desde a queda, lá em Gênesis 3, nenhum ser humano foi capaz, porque nós fomos reprovados no pacto de obras. E fomos expulsos da sua presença. E no processo de reconciliação, somente o Senhor poderia fazê-lo, através da pessoa de Cristo Jesus. E nós nos apropriamos dessa verdade pela fé. Nos apropriamos da obra de Cristo, da justiça de Cristo que é imputada a nós. Mas também entendemos que tudo isso é graça, é favor e merecido. E que nós andemos em novidade de vida, compreendendo a beleza dessa magnitude que é a teologia reformada, mas a teologia bíblica. Que nós não fiquemos apenas no entendimento intelectual, mas que possamos aplicar essas verdades em nosso coração, entendendo que somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras e glórias dadas somente ao Senhor. Essa oração nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.